O que o terapeuta treina na sua formação é também ir fazendo a leitura da estrutura de caráter do paciente. Porque, em linguagem normal, comum, digamos assim, tal pessoa é bem extrovertida, é mais aberta, outro é mais retraído, introspectivo. E aí tem as categorias com qual nós trabalhamos, não só em imagens abstratas. Tudo que somos na psique, somos no corpo. Então, para nós, o corpo fala. Nesse sentido, ele expressa a leitura da estrutura de como a pessoa se lida com o mundo, com a vida. A terapia, ela ajuda no primeiro momento, eu diria que como uma alfabetização no nível emocional. Eu acho que a nossa cultura já está atrasada nisso. Ela deveria ter não só alfabetização, né, de ler e escrever, mas alfabetização do que somos esses seres emocionais. Bom, quando alguém chega, né, num consultório de um analista bioenergético, né, a primeira coisa que a gente faz é conhecer um pouco da história da pessoa, né? Nós vamos conversar um pouco, saber como que essa pessoa está na vida, qual é o momento dela, qual é a demanda que mais presente, né? E associar isso à história da infância, à história familiar dessa pessoa, né? Como que essa pessoa foi vista. Então a gente começa toda uma pesquisa junto, né? Uma pesquisa primeiro da história, uma pesquisa verbal, né? E depois a gente começa a fazer uma leitura corporal, porque é uma terapia corporal, a gente precisa ver o corpo. Como que essa história que a gente está pesquisando, que esse tema que a pessoa está trazendo, como que está localizado no corpo? Como que a energia dessa pessoa flui? Como que a gente percebe que essa pessoa lida com ela mesma, com a vida, como que ela está na vida? Então a gente começa a olhar o fluxo de energia a partir dos pés, o que ela passa para a gente, qual a imagem que ela passa para as pessoas, que essa imagem foi gravada por ela em um dado momento da vida dela e está essa energia localizada e circulando no corpo da pessoa. Então, como que a gente pode começar a trabalhar? Se ela tem uma energia, se ela tem os pés mais fora do chão, se ela fica mais com a energia mais para cima, né? Se ela fica mais na cabeça, e como que ela fica mais nessa parte de cima do corpo, como que ela lida com a vida e como que essa energia flui no restante do corpo. Então nós começamos por aí e começamos checando com a pessoa como que ela se sente em relação à respiração, em relação ao toque dela no chão, e começamos um processo bem lento, começando sempre pelo grounding, né? Pelo chão, aumentando sempre a capacidade da pessoa ficar aterrada, que é o momento do aqui e agora, e com isso trabalhando a respiração, e com a respiração começam a vir os sentimentos, e o terapeuta vai nomeando para a pessoa as expressões. Pelas expressões que ela vai fazendo, o terapeuta tem condição de nomear para ela o sentimento que está ali, que muitas vezes a pessoa não liga uma expressão ao sentir. Se é um medo, se é um pavor, se é uma raiva, né? Se é uma dor muito grande, né? Uma falta de ar, aquele aperto no peito. Então isso vai sendo nomeado e vai sendo aos pouquinhos trabalhado e aprofundando à medida que o processo vai se desenvolvendo, que não tem nunca um tempo, né? Não tem o terapeuta, não tem um tempo determinado para isso acontecer. Isso é de ser humano para ser humano. Cada um tem uma velocidade.
nós temos alguns equipamentos aqui, vamos dizer, né? Um cavalete que pode ajudar uma pessoa a abrir mais um pouco o peito para sentir, porque é aqui que se dão o fluxo das energias dos sentimentos, né? Mais singelos, mais aquele ligado ao peito, ou às vezes quando se percebe mais claramente bloqueios na expressão, né, verbal aqui na área do pescoço, toda a possibilidade de poder abrir um pouco mais o fluxo da respiração, caixa torácica, onde alguns têm travas maiores no segmento pélvico. Então, esses são, de novo, lembrando os anéis que Reich soube muito bem nomear e identificar como áreas de bloqueio. O bloqueio é no fluxo da energia no corpo, mas o bloqueio é na caracterologia, vou dizer assim, psíquica da pessoa. Aquele que diz assim: não, eu sou um homem, eu aprendi que o homem não pode chorar, o homem não pode nem mostrar medo. Então, esse homem foi uma criança ou jovem que foi limitado na sua expressão natural. Então, os exercícios são, ele deve trabalhar em paralelo à hora terapêutica, né? Em geral, 1 hora, 50 minutos, 1 hora de terapia, e ele também deve trazer mais ao corpo fluxo de energia. Nós podemos pedir para um paciente, usando um colchão no consultório, no espaço terapêutico, bater pernas e ver como aquilo pode ativar o fluxo da energia no seu organismo. E ele pode passar a sentir mais o que possa sentir. Não tem um a priori nisso, né? Não tem certo nem errado na experiência de voltar a ter consciência corporal e como nós, desde criança, adaptamos-nos à cultura e criamos uma armadura muscular do caráter. Esse é um conceito reichiano. Em termos mais gerais, eu diria o seguinte: se uma criança, por exemplo, ouviu desde sempre, para de chorar, então é algo que censura a expressão daquela emoção. Então engula o choro. Começa uma ação de controle sobre aqui. E essa musculatura fica constricta, fecha a laringe, faringe, da expressão, da respiração e da expressão. Então nós incentivamos, nada forçado, que a pessoa vai tomando consciência de que ela pode esbravejar sua raiva, ela pode chorar sua dor, ela pode expressar o seu medo e ela pode rir a sua alegria. Isso seria o que é o mais próximo de estarmos com uma qualidade de vida melhor, mais saudável no corpo.